Olá, boa noite. Olá, Silvia, Raquel. Legal vocês por aqui. Estamos ajeitando aqui o equipamento todo para começar a live. Roselaine, boa noite. Tudo bem? Maria, boa noite, Maria. Devanei. César, boa noite, pessoal. Gelita, tudo bem? Jurlene, é isso? Tudo bem, Jurlene? Gente, vamos lá, o pessoal tá chegando, tá? Vamos começando, tá? Domingo, início de semana, né? A semana começa domingo, boa noite para vocês, tá? Vamos hoje, né? Vamos hoje dedicar o nosso tempo aqui para bater um papo, tá? A respeito ainda, né? Do assunto que as pessoas estão pedindo que a gente fale, né? Que são sentimentos adversos, né? Sentimentos complicados agora ao longo dessa situação da pandemia, né? E os pedidos de quinta-feira até hoje foram muitos, né? A gente já tocou nesse tema aqui, né? Que é a respeito de insegurança e angústia, ou angústia e insegurança, né? Durante esse período da pandemia, né? As pessoas estão vivendo uma situação crítica, tá? Vivendo uma situação crítica bem complicada, tá? Não estão sabendo lidar com esse momento, né? Não todos, obviamente, mas uma grande maioria, uma arrasadora maioria, né? Não estão sabendo lidar adequadamente com esse momento, tá? Então, de certa maneira, né, terminam pedindo socorro, né? Pedindo socorro no sentido de que a gente faça live, faça postagens, né? Que talvez possam ajudá-las, né? A esclarecer algumas coisas e a diminuir, né, a insegurança e, consequentemente, né, possa ajudá-las a diminuir essa situação de angústia, né, constante que estão vivendo, né? Não é uma coisa que está acontecendo com uma ou com outra pessoa em particular, não é uma coisa que está acontecendo com uma classe social específica, né? Obviamente que as pessoas que foram mais afetadas, né, nessa pandemia, né, não só no quesito doença, né, mas principalmente, né, na sua vida pessoal, familiar e profissional, né, com desemprego, dificuldade econômica, dificuldade de gerir o sustento para sua família, né? Essas pessoas estão vivendo um momento particularmente crítico, né? Particularmente crítico, né? Agora nessa pandemia. Afinal, é um fenômeno que é um momento, né, que já vai para mais de 4 meses, tá? E que as pessoas agora estão se dando conta, eu estou falando isso há alguns meses atrás, tá? Eu estou aqui nas lives que tenho feito, falando isso há alguns meses atrás, tá? As pessoas estão se dando conta que essa situação não tem data para acabar, tá? As pessoas estão se dando conta que essa situação vai muito além, infelizmente,
da pandemia. Tudo bem, Mary? Essa situação vai muito além do vírus Covid-19 ou SARS-CoV-2, né? Essa situação vai muito além, tá? Hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia, tá? Envolta numa disputa política, numa disputa de poder, numa briga de egos, tá? Num desespero, né, de obter vantagens com isso, tá? E de uma maneira ou de outra, por mais que as pessoas tentem disfarçar, né, a população como um todo está se dando conta, tá? A população como um todo está se dando conta de todos esses aspectos, tá? E não está conseguindo entender exatamente o que está acontecendo, tá? E muito menos onde isso vai parar, tá? O que isso está causando, gente? Isso está causando uma situação de extrema insegurança em todos, tá? E em decorrência dessa insegurança, tá? As pessoas estão vivendo uma situação de angústia constante, tá? É como se o horizonte ficasse totalmente escuro, tá? Como se as pessoas não tivessem mais uma visão do que será o seu amanhã, né? Do que será a sua semana seguinte. Imagina o que será a sua vida daqui a um mês ou dois. E isso para algumas pessoas, em particular para algumas pessoas que já sofrem de ansiedade e assim por diante, tá? Essa situação de insegurança, essa situação de não ter percepção de futuro, não conseguir fazer um projeto futuro, tá? Essa situação, no mínimo, leva a um estado de angústia constante, tá? Então as pessoas têm reclamado, aí já coloco coisas que são queixas dentro de consultório, né? Mas também muito pela internet, as pessoas mandam áudios, né? Mandam eventualmente vídeo, mensagens, né? Relatando os seus sentimentos, tá? E as pessoas dizem que estão vivendo uma situação que elas têm a sensação, né? Embora nada justifique isso assim na vida pessoal delas, elas têm a sensação de viverem num constante perigo, num risco, como se algo que elas não esperassem de ruim possa acontecer a qualquer momento, né? É quase como uma sensação de uma premonição ruim. Gente, o nome disso é angústia, tá? E essa angústia pode, e normalmente acontece, mas ela pode ou não vir associada de ansiedade, tá? E é uma situação bem complicada, porque a pessoa que está passando por isso, principalmente porque é uma coisa que às vezes não tem início, meio e fim, tá? É uma coisa constante, tá? Então, o que acontece? Tá? As pessoas têm um mal-estar durante 24 horas, tá? Tudo bom, Grace? As pessoas têm um mal-estar durante 24 horas. Elas começam a passar mal, tá? E não melhoram. Tá? E isso desencadeia o quê? Vejam bem, então só está traçando já um caminho, tá?
As pessoas se sentem inseguras com essa situação toda, perdem a perspectiva de futuro, entram numa situação de angústia que poderá ou não vir associada à ansiedade. Tá? Isso causa um mal-estar que não tem alívio. A pessoa passa a sofrer desse mal-estar durante 24 horas do dia. Tá? E isso, no mínimo, desencadeia transtorno no relógio biológico, ou seja, alteração no sono. Ou seja, explicando melhor, piora a higiene do sono da pessoa. Quando isto acontece, tá? Todos os outros sintomas psíquicos oportunistas, tá? Ficam com a porta aberta para que a pessoa possa passar por eles. Gente, é importante isso. Quando vocês dormem mal, quando vocês começam a ter alteração de sono, tá? Vocês podem, a partir disso, desencadear, né, toda uma série de sintomas, né, ou até desencadear alguma doença psíquica mais séria, além de algumas doenças físicas, porque o sistema imunológico também é atingido. Tá? Há pouco, uma pessoa, não estou lembrado do nome porque passou aqui, deixa eu ver aqui, a Raquel Machado, né, falou da importância de se cuidar da glândula pineal. Tá? Realmente, tá? É uma glândula que nós temos que, quando nós temos qualquer tipo de ansiedade, de angústia, né, de alteração de humor, né, ela é diretamente atingida. Tá? Eu tenho tido cuidado aqui nas lives, tá? Então, deixa eu ver aqui, Raquel. Eu tenho tido cuidado aqui nas lives, tá? Para não cair na parte técnica das explicações, né? Tanto psicológicas quanto médicas e coisas assim. Eu tenho tido esse cuidado, assim, né? E se nós vamos começar a falar de glândula pineal, nós vamos começar a falar de cortisol, né? De amígdala cerebral, e vai envolver uma série de coisas, né? E aí a live vai ficar muito técnica e as pessoas não vão se interessar e também não vão entender, tá? Então, a sua observação foi fantástica, tá? Realmente nós temos que dar atenção para a glândula pineal, tá? Mas eu vou me deter por aqui na explicação, porque senão a gente iria, né? Quem tiver tendo problema nesse sentido, certamente deve procurar ajuda profissional, e o profissional que a atender, certamente, né, vai saber tomar os cuidados necessários para que a sua glândula pineal seja menos sacrificada nesses momentos, tá? Então, voltando, tá, gente? As pessoas estão vivendo um momento, então, de insegurança que leva a uma situação de angústia, com ou sem ansiedade. Essa angústia gera uma alteração no sono, tá? E quando nós temos o nosso sono alterado, tá? Toda a nossa vida altera. Por quê? Porque com o sono alterado, o metabolismo, todas as rotas metabólicas que nós temos no nosso corpo ficam alteradas, né? Os nossos hormônios alteram, tá? O nosso humor altera barbaramente, tá? E aí, aos poucos, as pessoas não dão bola, às vezes, para o dormir mal, para o não ter uma boa higiene do sono, tá? E às vezes o estar numa situação dessa leva a uma situação de desequilíbrio tão grande que as pessoas perdem a capacidade que sempre tiveram de lidar com as suas dificuldades, com as suas adversidades, tá? E isto, tá, tem acontecido barbaramente hoje,
tá? As pessoas estão frente a uma situação de crise, as pessoas estão frente a uma situação de extrema insegurança, tá? As pessoas estão sendo aterrorizadas pela mídia, tá? As pessoas estão sofrendo, como se diz popularmente, uma lavagem cerebral para que possam ser manipuladas, tá? Estão colocando na cabeça das pessoas um medo de morte iminente, tá? E isto está sendo muito fácil de acontecer, está sendo muito fácil de ser feito, justamente por esse processo, gente. As pessoas estão fragilizadas. Começaram com uma pequena insegurança, essa insegurança aumentou, gerou angústia, tá? A angústia termina inevitavelmente, né? Mesmo que não em todos os casos, mas quase que inevitavelmente, gerando um transtorno de ansiedade. E, obviamente, não tem como a pessoa manter o seu sono com a mesma qualidade. E quanto mais ela vai perdendo a qualidade do sono, né, mais ela vai ficando incapaz de gerenciar a sua vida de uma maneira adequada. Tá? E em razão dessa incapacidade de gerenciar a sua vida, cada vez as pessoas estão acumulando mais problemas. Hoje, gente, eu vou confessar para vocês, tá? Eu na sexta-feira estava falando com um conhecido meu que teve lá no consultório, um colega, e nós estávamos conversando, né? E minto, é um colega que eu estive no consultório dele, tá? E nós estávamos conversando e ele me colocando, tá? Olha, meu amigo, o meu movimento aqui no consultório caiu, ele é de outra área, não vou colocar aqui por uma questão ética. O meu consultório caiu um movimento em 50%, 40%. E as cirurgias caíram um movimento 60%, 70%. Tá? E eu coloquei para ele assim, meu amigo, lá na clínica, nunca, nesses meus 40 anos de profissão, nunca, tá? Eu tive uma clínica com tamanha procura, tá? O telefone e o WhatsApp da clínica não param um minuto, de manhã, de tarde, de noite e fim de semana, tá? Mas aumentaram os números de consultas? Não. Aumentou o número de procedimentos? Não. Por quê? Porque as pessoas estão procurando ajuda, mas elas não têm dinheiro para pagar. E pelo menos a nossa clínica só trabalha particular. Tá? Nós não temos convênio. Então, 90% dos telefonemas, tá, é perguntando se nós atendemos pelo SUS ou por convênio. Tá? Por quê? Porque as pessoas, mesmo sabendo que o atendimento que a gente faz é um atendimento diferenciado, mesmo tendo indicação de outros profissionais ou de pessoas conhecidas, e sabendo que o tipo de atendimento que a gente presta, tá, é um atendimento diferenciado, tá? Então elas gostariam de ter esse tipo de atendimento. Mas óbvio, é uma questão de mercado, esse atendimento tem custo. E as pessoas não têm condições de pagar. Tá? Então, tudo está se tornando complicado. E
Todos esses fatores são ansiogênicos, aumentam a ansiedade e a angústia e alteram o relógio biológico, alteram o sono, tá? E em razão disso, as pessoas que têm alguma predisposição a sofrerem, a terem algum tipo de transtorno mental, numa situação como essa, vão desencadear a doença, tá? Assim como as pessoas que têm uma predisposição genética pequena e que talvez nunca adoecessem, agora estão adoecendo. Tá? Gente, então assim, ó, esse é o panorama que eu estou traçando para vocês, tá? Mas assim, eu não vim aqui só para falar da situação de agora e não passar para vocês algumas alternativas, porque existem alternativas, tá? Existem alternativas. A primeira alternativa, gente, eu já passei para vocês isso várias vezes e vou passar de novo, tá? Evitem ao máximo assistir notícias da rede terrorista ou das redes terroristas que estão no ar, tá? Para mostrar cova vazia, tá? Para mostrar número de mortes de uma maneira totalmente imbecil, porque para aquele gráfico que eles mostram 3, 4 vezes por dia ser válido, eles teriam que mostrar o número de mortes por milhão. Mostrar o número de mortes de forma absoluta é uma imbecilidade. É uma imbecilidade, é só para assustá-los. Então, tem muita coisa que eles fazem, né, para assustá-los. A maioria das coisas. A Rede Globo, diga-se de passagem, se dedica 24 horas do dia a tocar o terror no povo. Tá? E vou dizer para vocês, hein? Eu estou falando isso agora. Eu era um fã assíduo, admirador da Rede Globo. Para mim, era o melhor canal de comunicação do mundo. Tá? Eu não tenho aquela antipatia gratuita ou não levanto bandeira desse ou daquele partido ou dessa ou daquela ideologia. Eu sempre admirei o trabalho que eles fizeram, tá? Sempre elogiei, tá? E sempre fui um fã, um admirador da Rede Globo, tá? Hoje, eles prestam um desserviço à nação, tá? E hoje o jornalismo que eles estão fazendo, tá? A meu ver, opinião minha, é um jornalismo criminoso. Tá? Por quê? Repito para vocês, aqueles números que tanta gente se assusta e se apavora porque fica com medo de passar a fazer parte desse número no dia de amanhã, tá? São números absurdos que vocês não devem dar bola, porque são números absolutos de morte. E nem todos comprovadamente mortes que tenham prova que tenha sido de Covid. Tá? Então, aqueles números só seriam números reais e fidedignos se fossem colocados ali um número de mortes por milhão e o número de mortes comprovadamente por autópsia ou por testagem, tá? Que tenha sido de Covid. E não estão autopsiando todo mundo, e nem tampouco todo mundo que faleceu fez testagem antes, depois, e assim por diante. Tá? Então, aquele gráfico é mentiroso. Ou diria assim, no mínimo não é confiável. Tá? Mas é o que mostram para vocês direto. Tá? Então, gente,
evitem ver essa grande mídia, ou essas grandes mídias, porque não é só a Globo, tem várias outras, tá? Evitem de ver essas grandes mídias, tá? Que na realidade estão a desserviço da população, tá? E que estão investindo na doença, colocando terror em cima de vocês. Primeira coisa, tô dando dicas. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, seja em jornal, seja na internet, seja em que via for, tá? Se lerem alguma notícia que deixou vocês angustiados, tá? Que deixou vocês, como se diz popularmente, nervosos, tá? Chequem essa notícia. Não acreditem na notícia na hora que a lerem. Chequem a notícia. Entrem num site, busquem a fonte. Não acreditem na notícia tal qual vocês a receberam. Vão checar a fonte. Corram atrás da fonte. E se não encontrarem a fonte, esqueçam a notícia. A possibilidade de que ela seja mentirosa é imensa. Tá? Porque a notícia quente, ela já traz embaixo a fonte. O outro dia, eu fiz uma live falando, já existe trabalho científico randomizado com duplo cego comprovando a eficácia da hidroxicloroquina. Fiz uma live falando isso, tá? Citei aqui a fonte, o Instituto Henry Ford, tá? E depois, quando a live ficou postada, eu coloquei o link para vocês entrarem. Esse link entrava num Twitter e esse Twitter tinha o link direto com o Instituto Henry Ford, onde estava lá o teor da pesquisa toda. Tá? Esse tipo de notícia vocês podem correr atrás. E vocês já viram que ninguém noticiou que a hidroxicloroquina, ninguém, né? O Lacombe noticiou, o Alexandre Garcia noticiou, né? O Caio noticiou, né? Várias pessoas aí na internet noticiaram. E nós aqui, né? No nosso canal no Facebook, no Instagram, né? E aqui na página também do Facebook, aqui da clínica, né? Nós passamos para vocês essa novidade. A cloroquina hoje já tem estudo científico que comprova a sua eficácia. 50%, um pouco mais de 50% das pessoas que foram submetidos a esse estudo, que foram 2.543 pessoas ou 2.453, uma coisa assim. Eu não tenho aqui os dados, eu não sabia que ia falar disso, eu vou falando e as coisas vão vindo, né? Então, 50% das pessoas que usaram a hidroxicloroquina, tá, não adoeceram ou tiveram a doença de forma muito fraca, tá? E 80% das pessoas que não usaram a hidroxicloroquina, tiveram um final trágico, tá? Foram a óbito, certo? Então, o estudo tá lá, tá publicado, tá? Procurem, tá divulgado agora na internet bastante, né? Mas vocês não vão encontrar nenhum jornal da Globo que vai publicar isso, vocês não vão encontrar nenhum jornal da Band que vá publicar isso também, né? Dificilmente na CNN, né? Agora tem lá, o Caio tá na CNN, nos debates, o Alexandre Garcia foi para a CNN, né? Esse pessoal
esse pessoal possivelmente vai falar nisso, né? Lá na CNN. Né? A CNN está mudando um pouco. Está abrindo espaço para comentaristas conservadores de direita, né? Gente que não é comunista. Tá? E parece que está demonstrando, né, uma abertura para ouvir outras vozes, tá? O que não acontece na Rede Globo e na Band, por exemplo. Tá? Mas então, gente, a outra saída, tá, é vocês na internet checarem bem. E a terceira saída, e certamente talvez a mais importante de todas, é que vocês têm que começar a definir o que vocês pensam dessa situação toda. O que vocês pensam, o que vocês acham e o que vocês querem. Nada mais importante, né, numa situação dessas, para a vida de vocês, do que a opinião de vocês mesmos. Vocês têm que definir, tá? Já tiveram informações o suficiente. Tem que definir se vocês querem fazer o tratamento preventivo com a ivermectina e vocês são autônomos para isso. Se quiserem fazer, façam. Se não quiserem fazer, tranquilo, não façam. Mas fiquem tranquilos com a sua decisão. Tá? Se caso você tiver algum sintoma, tá, e quiser fazer o protocolo da hidroxicloroquina, azitromicina e assim por diante, faça. Você é livre para decidir isso. Tá? E hoje você pode exigir, né, do seu médico que ele faça isso ou lhe encaminhe alguém para fazer. Tá? Ou então, você acha que não deve seguir esse caminho, não siga. E aí você vai ter que conviver tranquilo com a sua decisão. Tudo bem, Du? Boa noite. É importante isso, tá? É importante que vocês comecem a ter as suas decisões a respeito de cada um dos aspectos dessa pandemia, tá? Kessler, tá existindo um movimento, tá? Pedindo que não se o Kessler está querendo que se diga a dose, tá, da medicação. Está existindo um movimento pedindo, solicitando, tá, sugerindo, tá, que não se divulgue doses de medicação, que pode se divulgar as medicações, tá? Dosagem não. Mas o que eu vou te dizer, tá? Se tu entrares no Google, tá, não é a melhor saída, tá? A melhor saída é tu procurares o teu médico, conversares com ele, tá? E pedires que ele te passe o protocolo, que deve ser usado tanto na prevenção quanto no tratamento. Essa é a saída correta, tá? Mas se tu quiseres já, para matar a tua curiosidade, tu podes digitar no Google, tá? E vão aparecer, né, todos os protocolos que existem aí da ivermectina, da hidroxicloroquina com azitromicina e assim por diante. E protocolos assinados por profissionais, tá? Conceituados, de respeito e totalmente confiáveis. Tá bom? Ou então, te dou uma outra sugestão. Assiste as lives mais antigas, onde as doses foram faladas, tá? E se tu quiseres alguma referência, assiste as lives anteriores, né, do Dr. Anthony Wong, né, que é um profissional de referência, né, e é um profissional que desde o início, né, tem se dedicado, né, a divulgar medicações, dosagens e revisões em dosagens e assim por diante. Tá? Você vai ter suas respostas em termos de dosagem. Sempre lembrando que o ideal é que você procure o seu médico para que ele, juntamente com você, defina o tratamento, tá? E as dosagens e a medicação. Uma prerrogativa que você tem é de dizer para o seu médico: eu quero fazer o protocolo da hidroxicloroquina, eu quero fazer o protocolo da ivermectina. Isso você pode fazer e deve fazer,
tá? Então, gente, a outra coisa que eu deixo como dica para vocês é que vocês, assim, tomem as suas decisões. Chega de ficarem, né? Será que faço? Será que não faço? Devo ou não devo? Tá? Vocês já tiveram informações, né, o suficiente, né, a respeito da pandemia, a respeito do vírus, a respeito dos protocolos, né? As lives acontecem 24 horas do dia. Tá? E qual é a live que é confiável, qual é a que não é confiável? É só vocês olharem os profissionais. Tá? Tem profissionais que são conhecidos e tem profissionais que são desconhecidos. Certamente, os profissionais mais conhecidos, né, pelo menos teoricamente, são os profissionais mais confiáveis, tá? Para que vocês sigam. Tá? Mas é importante que vocês tomem uma decisão. Tá? Chega de ficar em cima do muro. Isso vai gerar mais angústia em vocês. Como tudo na vida, tem uma hora que nós temos, tá? Tem uma hora que nós temos que dizer: chega, eu vou fazer tal coisa. Tá? E aí, tomar o caminho. A outra dica, gente, é que se realmente a coisa estiver muito difícil, não custa vocês procurarem um profissional da área da saúde para ajudá-los a tomar essa decisão. Mas é importante que vocês decidam. É importante que vocês não fiquem ouvindo tudo e a cada hora pensando em fazer uma coisa diferente. A cada hora com medo, tá, de tomar esta ou aquela decisão. É importante que a esta altura vocês decidam de vez o que vão fazer. Minuto só que veio uma pergunta aqui, vamos ver. Sirlene: na minha família deu 3 confirmados. Os médicos mandaram ficar em casa isolados e já liberar, sem tomar medicamento nenhum. Então, agora está aqui, né? A Sirlene mandou a pergunta, né? Vou repetir a pergunta porque é importante, tá? Na minha família deu 3 confirmados. Os médicos mandaram ficar em casa isolados e já liberar, sem tomar medicamento nenhum. Tá? Pois então, gente, este absurdo, essa coisa me deixa uma fera, né? Me deixa muito bravo. Tá? Esse atentado contra a vida, tá? Esse atentado contra a vida me deixa indignado. Tá? Como que um profissional, tá, tem a confirmação positiva de contágio de um paciente e como que esse profissional, sabedor de que tratar esse paciente nos 3, 4 primeiros dias faz toda a diferença, né? Por quê? Porque a maioria arrasadora, praticamente 100% das pessoas que vão parar na UTI, no respirador, foram pessoas que não receberam tratamento nos 3, 4 primeiros dias. Como que esse profissional manda os pacientes para casa e isola esses pacientes em casa? Como? Mandou para casa para morrer? Ou mandou para casa? Você deve perguntar, tá, Sirlene? Volte lá no profissional e pergunte para ele se ele mandou os seus familiares para casa para morrer. Tá? Porque isso é um absurdo.
tá? Isso é antimedicina. Então, infelizmente, essas coisas continuam a acontecer, tá? E essas coisas, gente, inevitavelmente geram insegurança, geram angústia, geram ansiedade, geram distúrbio do sono, e daí a porta fica aberta para que as pessoas adoeçam das mais diversas doenças. Por quê? Porque junto vem o estresse, e aí, gente, qualquer coisa é possível, tá? Então, gente, vamos repassar porque é muito importante, tá? Não assistam as notícias da grande mídia, as notícias terroristas das grandes mídias, tá? Chequem as fontes de tudo que vocês lerem na internet. Não acreditem em nada que vocês não tenham checado a fonte, tá? Terceiro, procurem tomar decisão a respeito das coisas de vocês, tá? Decidam o que vocês querem fazer neste ou naquele caso. E quarto, gente, sejam coerentes com a decisão de vocês. E se não conseguirem, se não estiverem conseguindo tomar uma decisão, tá? Procurem a ajuda de um profissional da confiança de vocês, para que ele ajude vocês a se decidirem, tá? A tomarem uma linha, a tomarem uma postura. Porque essa nossa jornada, gente, vamos lá, ela vai ser longa, tá? Essa nossa jornada vai ser longa, não vai ser até o final do ano e não vai ser até o início do ano que vem. Ela vai muito mais longe, tá? Então estejam preparados para isso. É importante que a gente se prepare para isso, tá? Então, gente, por enquanto, por hoje é isso. Espero que tenha contribuído para vocês, tá? Com vocês, tá? Espero que tenha conseguido fazer com que vocês entendam um pouco melhor essa angústia que talvez vocês estejam sentindo, tá? Espero que vocês consigam seguir essas minhas dicas, essas minhas sugestões, para que vocês melhorem o seu estado geral, tá? E procurem se cuidar mais. Quando eu digo se cuidar mais, né, é fazer aquilo que é melhor para a saúde de vocês, tá? E não esqueçam, dentre outras coisas, exercício físico é fundamental, tomar sol é fundamental e respirar ar fresco, ar livre, é fundamental, tá? Já que existe uma lei, um decreto, tá? Fiquem de máscara. Mas quando não tiver ninguém por perto, tirem a máscara, tomem sol, respirem ar fundo, tá? Porque o vírus não é vírus voador. E ninguém vai se contaminar do vírus, tá? Andando ao ar livre, respirando ar puro. A não ser que vocês passem pela rua e alguém dê um espirro na cara de vocês. Senão não vão se contaminar, porque o vírus não é voador, tá? Ele não anda pela rua procurando gente para entrar pelo nariz. Agora, dentro das casas, sim, aí ele contamina mesmo, tá bom? A gente, quando abre o vírus, quando abre a janela, ele entra para dentro de casa, né? E depois a gente fecha e fica confinado. Aí todo mundo se contamina. Essa é a novidade, né? Essa é a notícia. Mas é isso, gente. Até quinta-feira, às 21 horas, na nossa próxima live, tá? Essa live, como todas as outras, vai ficar postada no Facebook, vai ficar postada no Instagram, no YouTube. Passe lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá? Ative as notificações, tá? Nos apoie. Nós estamos, dentro do possível, tentando
apoiar vocês. Contamos com o apoio de vocês também, tá bom? Uma boa noite, um bom início de semana, né? E vamos lá, a mais uma semana. E vamos procurar com menos angústia, com menos insegurança e dormindo bem legal, bem gostoso, tá? Vamos procurar fazer isso porque é fundamental. Um beijão para vocês, até quinta-feira às 21 horas. Boa noite, gente.